Vamos lá então? Ok, sir. Vamos lá então? Vamos. Atenção, atenção. 22 horas e 35 minutos. 22 horas e 35 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos juiz, corregedor, árbitro internacional em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Atenção, atenção, 60 agências de inteligência. Atenção, juízes em campo. Atenção, satélite. Temos um relatório de urgência afixado com os chineses já colocaram ameaça no território da América do Sul. Já está no radar das Forças Armadas da República Federativa do Brasil. O almirante Craig Fowler, repito, o almirante Craig Fowler identifica os chineses já colocaram O Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos observou e já tem as contas que somam 180 bilhões de dólares, o equivalente a 964 bilhões de reais. O programa de infraestrutura de países da região sul, muitos no sul do continente, bem ao sul, aderiram à estratégica do programa chinês, Iniciativa Cinturão da Rota 25, da Rota de 25 nações, das 31 nações latino-americanas. Repito, o almirante Craig Fowler, os chineses já colocaram na conta de 25 nações 180 bilhões, o equivalente a 964 bilhões de reais, das 31 nações de Latinoamérica. O programa de infraestrutura de países da região, muito ao sul do continente. O PND, Programa Nuclear, estabelecido em 1996, que trazia a OTAN para posicionar os seus aparatos nucleares, teve 3 atualizações até 2016. E o programa END de 2008, 2012, estão querendo me interromper. Então, repetindo, o programa nuclear de 1996 da OTAN colocava o Brasil e coloca o Brasil como estratégia para o programa nuclear. Sucede que os Estados Unidos da América têm interesse muito maior no Brasil, no seu programa nuclear de defesa, a defesa
do território da República Federativa do Brasil. Então, a OTAN, que a China também faz parte, como também faz parte com a França, eles sempre colocaram a Comunidade Comum Europeia a forçar a barra com a estratégia de tomar a Amazônia, alegando povos amazoninos, criando um conflito bem arquitetado pelo Foro de São Paulo, através de uma estratégia de extermínio de índios, que, segundo ele, índio não tem pátria, não tem bandeira. Segundo os partidos políticos de esquerda, que são parte do Foro de São Paulo, que eles exterminaram. No governo Lula, fizeram um extermínio terrível. Então, o programa chinês, na sua iniciativa de cinturão de 25 nações de Latinoamérica, de um total de 31 nações, não vingou. Então, agora está em rota de hostilidade contra a República Federativa do Brasil. E isto já caracterizado, e isto já posto. Então, as autoridades chinesas no Brasil, elas são consideradas agentes espias sabotadores, não bem intencionados, ou seja, que a qualquer momento eles serão expulsos da República Federativa do Brasil por espionagem, sabotagem e genocídio por envenenamento, como também roubo qualificado através de tomada de empréstimos em bancos como o BNDES e bancos particulares e transferindo esses capitais para o Partido Comunista Chinês, mandando esses recursos para a Europa, comprando outras empresas na Europa e não fazendo o aporte financeiro que foi otorgado pelo BNDES, pelo governo brasileiro, para implantar infraestrutura na região da República Federativa do Brasil, ou seja, foi desviado o propósito de tomada de empréstimo de dinheiro brasileiro. Tudo isso já descoberto pelo almirante Greg Fowler, do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. 180 bilhões. São 964 bilhões de reais que estes facínoras tomaram. 180 bilhões de dólares que eles colocaram em 25 nações de Latinoamérica, tudo com dinheiro brasileiro. Um grande roubo, arquitetado pelo PT, pela OTAN, pela ONU, pela OMS, pela OEA. Então, o livro branco terá revisões. E essas revisões já estão sendo feitas. A folha salarial das Forças Armadas do Brasil, o pagamento, equivale a 109 bilhões e 900 milhões. Isso é o que se gasta com pagamento nas Forças Armadas, sendo 47,7 bilhões
para inativos. O Brasil ocupa o 11º orçamento mundial de provimentos financeiros para Forças Armadas. O Tratado de Proliferação Nuclear que os Estados Unidos propõem à República Federativa do Brasil supera em aportes financeiros que vão estabilizar a hegemonia e a autonomia da República Federativa do Brasil contra qualquer nação hostil, de qualquer maluco ou país que queira se atrever a invadir as terras da República Federativa do Brasil. Então, já está identificado todo o corpo diplomático chinês, como também as tropas de civis que estão no Brasil. Eles fazem parte da máfia chinesa, porque eles não têm como sair da China se eles não tiverem acordo de estratégia militar com o Partido Comunista Chinês. Tudo isto já exposto, tudo isto relatório já identificado. Então, é dada a advertência no horário de 22h47 a todos os juízes em campo, às 60 agências de inteligência e ao satélite. Os membros do Foro de São Paulo, os espias e sabotadores, que através de sabotagem de propaganda subliminar, de ilações, de conjecturas, de leis elaboradas para o roubo qualificado, da falta de justiça, de jurisdição, de leis que estabeleçam o julgamento da primeira e segunda instância, fizeram do Brasil um paraíso para os foragidos do narcotráfico, um país refúgio de todo o capital fruto de crime de todos os países que tragam dinheiro para o Brasil. Tudo isto já identificado. Então, o posicionamento do almirante Craig Fowler, do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, identificou a trama econômica posicionada para regimentar ingênuos, sem maldade, governadores e prefeitos, senadores, deputados federais, presidente da Câmara dos Deputados Federais, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, todos trabalhando para enriquecer através de venda de sentenças, de venda de leis, e tudo sendo pago com dinheiro do próprio país, Brasil, porque estes chineses deram golpe no planeta e eles estão atrás de território. Eles querem terras porque eles precisam de espaço. Então, esse é o relatório. Os chineses já colocaram
180 bilhões, 964 bilhões dos cofres públicos do Brasil no programa de infraestrutura de países da região muito no sul do continente. Uma estratégia do programa chinês, iniciativa do cinturão de 25 países dos 31 nações latino-americanas. A OTAN, no seu livro branco PND, Programa Nuclear, colocava o Brasil numa posição futura. Mas o Brasil acordou através do capitão Bolsonaro e não permitiu, e eles também paparam mosca, a OTAN da China, a OTAN da Venezuela, a OTAN do narcotráfico mundial. Tudo isto já descoberto. Então, a defesa nuclear dos Estados Unidos da América fará e já está a defesa do continente da República Federativa do Brasil. O Brasil gasta 109 bilhões e 909 milhões com o pagamento de folha, sendo 47,7 bilhões para inativos. E o 11º orçamento mundial em aporte financeiro para as Forças Armadas. Os Estados Unidos estão propondo que o Brasil seja autossuficiente na área nuclear e também na defesa das suas terras, coisa que não era colocada nem pela China, nem pela Europa, nem pela França. Tudo blá blá blá. Eles pegavam o recurso e roubavam esse recurso a ser colocado no Brasil. Ou seja, os aportes que estão sendo discutidos de melhorias da Amazônia. Tudo isso é um blá 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 para que eles continuem a roubar o dinheiro que é destinado pela OTAN no PND, que foi feito em 1996 e que sofreu alteração em 2016, no livro branco. Então já está descoberto a trama. A Europa tinha escolhido o Brasil através das defesas das terras da Amazônia, e a Europa tinha que trazer dinheiro para o Brasil, que nunca pagou. Os créditos de carbono nunca foram pagos, e eles alegam que são empresas estabelecidas no Brasil que fazem estes gastos. Mentira! Estas empresas que estão aí no Brasil, que devem fortunas ao Brasil, que nunca foram pagas, se comprometeram a fazer os pagamentos sempre e quando eles continuassem com suas tarefas e as suas áreas intocáveis, ou seja, sem vigilância do satélite, sem vigilância das suas atividades físicas em 10.000 fazendas do narcotráfico mundial. Tudo isto já revelado pelo almirante Craig Fowler, do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, o presidente Bolsonaro, ele estabeleceu que o Brasil tem que ser uma potência militar para a defesa das suas terras continentais, da sua água, da sua fauna, flora e do seu espaço
aéreo-terrestre. A sua área de superfície, ela é cobiçada pela China, que, conjuntamente, através da sua descrição, estabeleceu a França e a Europa a que fizessem denúncias contra o programa de defesa da fauna amazônica, alegando que não poderia haver queimadas. Mas eles não falam nada sobre o envenenamento de rios, prospecção de ouro, prospecção de pedras, minério de ferro, de perlita, de manganês, de terras que contêm enriquecimento em urânio. Também vastas quantidades de toneladas de nióbio. Tudo isto eles não deram ao conhecimento das agências de inteligência, de 60 agências de inteligência que estão defendendo o Brasil. Ou seja, a Europa roubou o Brasil, a França roubou o Brasil e parte da OTAN roubou o Brasil. Então, os Estados Unidos da América, conjuntamente com as Nações Livres de 60 países, estabelece que isto acabou e coloca a China como principal inimigo da República Federativa do Brasil já descobertos. Eles fizeram defaults bilionários, 180 bilhões de dólares, 964 bilhões em reais. Mas é muito mais, porque corresponde a décadas, desde Sarney até Michel Temer. Sempre o dinheiro era entregue aos representantes chineses, e estes sempre serviram, vamos dizer, o combinado da propina para Dilma, Lula, Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique, Itamar falecido, Michel Temer, todos que fazem parte do Foro de São Paulo e também dos países envolvidos. Tudo isto já descoberto e todos eles serão presos. Torno a repetir. O almirante Greg Fowler já caracteriza afronta e inimigo público da República Federativa do Brasil a nação China. Ela está em processo de invasão do Brasil. Então, cabe a nós determinar que os representantes diplomáticos da China se retirem do Brasil, por ser uma nação hostil, por ser uma nação espia, assassina, genocida, que está envenenando as águas através de uma bactéria que eles caracterizam como vírus, e que é jogada nas águas e é borrifada no ar. E tem outras bactérias, também com o mesmo tratamento químico, como se fosse vírus, que eles querem trazer a peste bubônica. Peste bubônica. Entendam, senhores, aqui não tem nenhum candidato a ator de cinema,
muito menos a estar brincando. Nós temos que deter os espias e sabotadores que se encontram nas dependências do Senado da República Federativa do Brasil, da Câmara de Deputados e do Supremo Tribunal Federal. São 11 membros, espias e sabotadores. Não há arreglo. A única forma desses indivíduos pouparem as suas vidas é confessando ou dando delação, porque eles já estão em curso de captura. E é lei marcial, pena de morte, por serem espias e sabotadores. Um crime genocida de lesa humanidade. E as televisões, sistemas Globo de TV, CNN, a Bandeirantes ou qualquer um que confabule por causa de pagamento destes fascínoras dos espiões, está inserido dentro da Lei de Segurança Nacional e será tratado como espia e sabotador, trabalhando para país hostil, assassino genocida. Estão entendendo? Então eu peço a vocês que transmitam isto o máximo possível para que chegue em áudio e vídeo aos ouvidos destes elementos espias e sabotadores. Eu, Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor árbitro internacional em 194 países, assim determino, pelo amor de Deus, que sejam presos. Negociaram o avião da Gripen, o submarino francês Scorpene, tudo uma grande negociata, tudo já sabido. Vamos fazer o Brasil um lugar para que se possa viver dignamente. Chega de ser extorquidos. Agora estão correndo para fazer a reforma tributária, a reforma do roubo qualificado. Temos os nomes de todas as famílias, dos senadores, dos deputados, dos membros da corte que recebem dinheiro de impostos roubados da população. Estes indivíduos têm bancos do narcotráfico. 7 países. E o seu gestor financeiro, que está em Cabo Verde, já começou a falar. Não é somente o que está aparecendo o rombo do BNDES, não é somente o rombo da Petrobras, é muito mais, muitíssimo mais. É dinheiro de impostos. Transmita isto. E vamos banir este câncer que fica esquecido. 34 anos de escravidão. Levaram centenas de milhares a óbito, milhões. E que agora estão contabilizando como se fosse Covid. Por favor, repasse esta mensagem o máximo possível.